Bom dia, meu povo. São 7h10 da manhã. E olha como é que nós estamos. Escuro, escuro, escuro. Começar mais um dia. Levar a Sarota para a escola daqui a pouco e começar a gravar um vídeo para vocês. Agora são 8h42. Sarota já está na escola. Já tomei meu café e fiz uma massinha aqui de pão de iogurte. Se vai dar certo, não sei. Se vai crescer também, não sei, porque hoje está muito frio, né? Eu fiz para usar aquele outro tabletinho de fermento fresco que eu tinha, né? Que eu comprei, veio dois. Um eu fiz o pão de abóbora e usei esse aqui hoje, porque já ia vencer daqui a 2 dias. Vou deixar esse bol aqui com essa massa no forno, para crescer de tamanho. Hoje, almoço não vou fazer, porque tem um restinho na geladeira, então vou só esquentar pra gente comer. Vou dar um jeitinho na casa, dar uma arrumadinha, dar uma aspirada, ajeitar banheiro. Esse plástico não quer colar, espia. E é marca boa, tá? Vagabundo, tudo vagabundo, tudo michuruco. E depois buscar a Sarota na escola pra almoçar, que hoje o dia tá cheio. Hoje ela tem dança, tem muita coisa pra fazer. E vou compartilhando o que der aqui, vou compartilhando com vocês, tá bom? Hoje vai ficar assim, ó. Né? Vai ficar o dia todo assim. Tomara que meu pãozinho cresça, gente. Tomara. Sérgio trouxe essas couvezinhas do jardim, essas couvezinhas michuruca. Eu já lavei. Agora eu vou cortar elas fininhas. É pouquinha, mas dá pra fazer um caldinho verde, né? Meia queimadinha, mas nada que não se aproveite, né, gente? Um caldinho verde, ela está muito boa. Fazer pouquinho, né? Deixa eu cortar aqui. Deixar aqui dentro, cortar bem. Tentar, né? Tentar cortar bem fininho. Vamos ver. Tá aí, gente, ó, não deu muita não, mas dá pra fazer um caldinho verde, dá pra fazer uma sopinha. Se precisar, ele traz mais, né? Mas pelo menos eu cortei e não estraga, senão ela fica amarela. Aí eu vou congelar, botar dentro de um saquinho, congelar, que assim ela fica preservadinha, né? Não liga pro barulho não, tô lavando umas roupinhas ali. Eu vou colocar no saquinho simples mesmo, tá vendo? Porque é tão pouquinho. E já vamos usar logo. Calhar, faço alguma coisa esse final de semana. Então, aqui um saquinho simples mesmo. Ó. Uma bolinha, parece um repolhozinho pequenininho. Dá um nojinho assim e vou colocar lá no freezer. Eu tenho que olhar a minha geladeira, ver tudo que eu tenho lá, para poder montar um cardápio com as coisas que eu tenho, para eu não desperdiçar nada, gente. Tem que ver tudo direitinho, sentar, montar um cardápiozinho da semana, que assim não desperdiça nada. Deixa eu guardar isso aqui. Olha como é que ele cresceu bem, ó. Agora eu vou tirar o ar, vou modelar, botar na forma e depois eu mostro pra vocês. Bom, vou preparar minhas almôndegas e o meu hambúrguer. Aqui eu tenho essa massa amarela aqui, ó. Isso aqui é pão, tá? Que eu umidifiquei. É um restinho do meu pão de abóbora. Sobrou um pedaço assim. E eu falei, bom,
Eu não vou comprar pão, nem vou usar farinha de rosca para fazer minhas almôndegas se eu tenho meu pão, que eu fiz, que eu sei o que tem dentro. Então, eu umidifiquei, já joguei aqui os temperinhos do meu gosto, tá? Eu já fiz essa receita aqui várias vezes, então eu vou encurtar as etapas. Como eu sempre falo, eu sempre utilizo, ó, 500 gramas de carne magra, ela só tem 5% de gordura, e 650 de uma que tem 15% de gordura. Senão, as almôndegas ficam muito secas e os hambúrgueres também. Outro dia eu tava assistindo televisão, eu quis vir aqui fazer as almôndegas, porque se você entrar na internet, no Google, e pegar receitas de almôndegas, né? Almôndegas são receitas italianas. Você vai ver que sempre tem ou pão umidificado, ou farelo de pão, né? Farinha de rosca, farinha de pão, o que for. Tem que ter. É a receita. Então, outro dia eu tava lá assistindo no YouTube, tava assistindo uma reportagem do Brasil. Aí, do nada, caiu um vídeo, eu me levantei pra fazer alguma coisa aqui na cozinha, né? Aí, quando eu cheguei lá, tinha caído um canal e essa senhora estava me ensinando a fazer almôndegas. Gente, ela pegou a carne moída do jeito que veio do mercado, fez bolinha assim, ó, e congelou. Diz ela que ela estava ensinando a fazer almôndega. Isso não é almôndega. Quando você pega carne moída, carne picada, como fala em Portugal, e faz uma bolinha, isso não é almôndega. Isso é bolo de carne. Bolo de carne. Bolinho de carne. Isso não é almôndega. Ela nem temperou. Ela fez uma bolinha assim, agora é só congelar e tá pronta a almôndega. Ô, minha filha, isso não é almôndega, minha filha. Me desculpa, mas isso não é almôndega. Por isso que eu quis vir aqui de novo. Se você não acredita em mim, vai lá. Vai na internet, procura. Não é no YouTube, não, tá? Escreve assim, verdadeiras almôndegas. Né? A almôndega italiana mesmo, eles misturam 2 tipos de carne, tá? Se você quer saber. Às vezes é carne de boi com carne de carneiro. Às vezes é carne de boi com carne de porco. Eles misturam, justamente porque uma é mais magra e a outra é mais gorda. Senão ela fica muito seca. E você tempera, você tem que temperar a sua almôndega. Bom, agora que eu já falei demais, eu vou terminar aqui, né, de misturar bem essa carne. Depois eu vou fazer as bolinhas e mostro pra vocês quanto que deu, quantas almôndegas, quantos hambúrgueres, tá bom? You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You
você não tiver isso aqui pra você fazer seus hambúrgueres, que eu esqueci como é que chama, você faz uma bolinha, tá? Uma bolona, no caso. Depende, eu fiz grande porque os pães que eu comprei, eles são grandes. E só fiz 4 porque eu só comprei um pacote com 4 pães, tá? Fez a bola, né? Aqui, ó. Aí você vem com a palma da tua mão, ó, e vai ajeitando ele. Você tem que deixar ele na espessura que você quer antes de congelar e antes de fritar. Porque depois que começar a fritar o hambúrguer, a grelhar o hambúrguer, ele não vai esticar mais, tá? Então, você pode deixar ele grosso, você pode deixar ele fino, como você quiser. Olha, tá vendo? Ah, Débora, mas e o papel? Não tenho. Papel manteiga, gente. Esse, por acaso, eu comprei na Shein. Na verdade, foi isso aqui. Eu comprei isso aqui na Shein, já tem muito tempo, eu paguei baratinho e já veio com o papel cortadinho, tá? Mas se você não tiver e não quiser comprar, ou não puder comprar, mas ele custa €1 e pouco na Shein, tá? Aí no Brasil eu não sei. Compra um rolo de papel manteiga, corta quadradinho, tá? Corta o papel manteiga quadradinho, não precisa ser redondo, e coloca pra separar os seus hambúrgueres. Aí você vai botar, ele fica congeladinho no saquinho, pode ficar um em cima do outro, e ele não vai grudar, tá? Deixa eu apertar mais aqui pra ele ficar um pouquinho maior, porque realmente os meus pães são grandes. Bom, eu lavei essas barquetes que vieram a carne, que eu vou aproveitar elas só pra colocar no freezer pra congelar. Depois congelar eu coloco no saquinho. Então, foi, ó, 4 hambúrgueres, tá vendo? Bem grandão, ó, tamanho da minha mão. 4 hambúrgueres. Como eu disse, eu tenho um pacote com 4 pães. E almôndegas foi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 almôndegas. Vou botar pra congelar. Depois que elas estiverem congeladas, eu vou colocar no saquinho a vácuo e guardar, que aí quando eu quiser fazer, eu já tenho. E no saquinho a vácuo ocupa menos espaço, tá? Olha, acabei de tirar ele do forno. A questão é, será que eu vou conseguir tirar ele dessa forma? Olha como é que ele ficou bonito, olha como é que ficou grandão. Eu tinha que tirar ele daqui pra ver se ele ficou assadinho por baixo, né? Normalmente a gente tira da forma, depois leva pro forno mais um pouquinho, pra ele assar um pouquinho as laterais. Ai, Senhor. Bom, vamos ver se eu conseguir. Conseguindo ou não conseguindo, eu vou vir aqui mostrar pra vocês, é lógico. Tá aí, gente. Consegui tirar da forma. Olha como é que ele tá, olha, olha. Tá fofíssimo. Lógico que agarrou um pouquinho na forma, tá? Vou deixar os ingredientes escritos, a lista de ingredientes escrito na descrição do vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá bom? Bom dia, gente. Não repara a voz, eu estou ainda muito gripada. Pensei que eu estava melhorando, mas essa noite eu tossi tanto que eu amanheci assim, quase sem voz. Aí tomei um melzinho para melhorar um pouquinho a voz. Agora já são 8h27 da manhã, é outro dia. Eu assei o pãozinho ontem, mas assim, eu estava mesmo mal e ainda fui de noite buscar a Sara no conservatório, então quando ela chegou, eu assei uma pizzazinha que eu tinha na geladeira para ela comer, pra gente descansar, porque eu realmente estava mal. Enfim, vou cortar o pãozinho para mostrar para vocês como que ficou. Eu já fiz ali, ó, tem uma canequinha ali, ó. Opa, cadê o dedo? Lá. Tem uma canequinha ali com café com leite, que eu já fiz meu cafezinho com leite, né? Eu voltei da escola, ainda não tomei café, parei na antiga escola de Sara também para doar uns livros de criança que ela já não queria mais. A gente fez uma limpa na estante de livros dela, né? Agora compramos mais 5 que a escola pediu, e fora os livros que quando eu vou na rua, eu vejo algum romance, alguma coisa que ela gosta, eu trago para ela. Então já passou a fase de livro de historinha de criança, então doei uma bolsa cheinha para a biblioteca da antiga escola dela. Eu queria muito pedir a vocês que assistam os vídeos, que dê um like. Às vezes eu tô tendo tão pouquinha visualização, gente.
É chato ficar falando isso, né? Mas assim, eu só posso contar com vocês. Isso aqui é um trabalho para mim. É através disso aqui que eu quero poder juntar dinheiro para poder ir ver a minha mãe. Mas Débora, o Sérgio, ele trabalha, ele tem um pagamento dele. Não me falta nada, não me falta absolutamente nada, mas é uma coisa minha. Eu fui olhar a passagem, falei assim, o Sérgio falou bem assim, eu não posso tirar férias agora, porque não vai você e a Sara ver sua mãe e seu pai agora nas férias de outubro. A Sara tem 15 dias de férias, né? 2 semanas. Então, entra de férias na sexta, aí a gente teria que viajar para aproveitar no máximo, né? No sábado, e voltar na quinta ou na sexta, porque tem o jet lag, né, a diferença do fuso horário, e quando chegar ela tem muita coisa para fazer, deveres, organizar a vidinha para segunda-feira ir para a escola. Então ela precisa pelo menos uns 2 dias aí para se organizar e descansar. Aí fui olhar o preço de passagem. Gente, eu quase caí para trás. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas eu conheço tanta gente que vai e fala que é baratinho. Tem passagem barata, entendeu? Mas eu vi, tem passagem que você leva até quase 40 horas para chegar no Brasil. Eu já acho demais. 19, 20 horas, entendeu? Ainda mais com criança. Eu teria que levar Chanel, eu não tenho com quem deixar Chanel, porque as pessoas que eu conheço aqui, elas têm gato, então elas não ficariam com Chanel, então eu teria que levar Chanel. É mais um gasto. E voltando ao assunto da passagem, eu fui ver agora, porque como é férias, toda vez, gente, que é férias, que é feriado, a passagem vai lá em cima aqui na França. Terrível. Para quem não tem compromisso de levar a criança para a escola, para quem não tem filho pequeno, né, para quem não trabalha, para quem pode viajar em qualquer época, não é caro, tá? Você consegue ir até com 1.200 euros, 1.500 euros, dependendo do horário, das escalas, tá? Que você vai fazer, você consegue. Então, assim, eu sozinha, mesmo que fosse eu e Sara, mas com Chanel já não dá, gente. Com cachorrinho já não dá. Mesmo que fosse só eu e Sara e tivéssemos muito tempo. Mas pensa, a gente sai daqui no sábado, a gente já chega lá no domingo, sabe Deus que horas. Então, você começa a contar aqui, as férias começam na segunda. Então, nós não ficaríamos lá nem 10 dias direito, gente. Para você pagar 4, 5 mil euros é muito dinheiro. Eu confesso para vocês, eu não tenho coragem de exigir isso do meu marido, porque eu sei o tanto que ele trabalha. As coisas aqui estão muito difíceis, as coisas não estão fáceis. Então eu botei na minha cabeça que se for da vontade de Deus, eu vou ter os meus próprios meios, vai acontecer alguma coisa muito de bom, entendeu? Então eu conto com vocês, dá um like, compartilha, divulga esse vídeo, assiste o vídeo até o final. Notei que caíram muitas visualizações, eu fiz, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não sei. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, comenta aqui e me perdoe, né? E era isso, esse desabafo que eu queria fazer com vocês, porque eu considero as meninas que estão sempre aqui comentando, são sempre as mesmas. Então eu já me sinto muito, eu sinto como se elas fossem da minha família. A gente conversa, a gente, né, pergunta uma coisa, tem um grupinho, né, das meninas aqui, que elas fazem parte de um grupo no WhatsApp fechadinho, que nós temos desde o começo, que eu falei assim, quem quiser fazer parte, o link tá aí. Aí depois eu tirei. Por que eu tirei o link? Porque uma vez chegou uma pessoa pedindo para entrar no grupo e eu vi as fotos, era um homem, era um negócio muito estranho, sem preconceito, tá, gente? Mas assim, é mais um grupinho para senhoras, tá? Então ali todo mundo se conhece, a gente conversa, a gente troca figurinha como diz o outro, troca receita, troca dúvida, quando uma tá com problema vai lá e fala, vai fazer uma prova, o filho tá, sabe, a gente é realmente unida, a gente, não, nós vamos orar, vai dar tudo certo, é uma apoiando a outra, uma empurrando a outra pra frente. Desse grupinho até a Fátima do Love You Lifestyle, ela faz parte, ela tem um canal aqui, a Fátima, beijão Fátima pra você.
E é isso. Agora eu vou mostrar como é que ficou o pãozinho. Já vou me despedir de vocês aqui, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. E eu peço, continua assim. Quando você começar a assistir meu vídeo, já clica lá, ó, no joinha, que isso vai ajudar o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo. Tem um sininho também, gente, embaixo lá no canal, clica, porque aí toda vez que eu postar alguma coisa, o YouTube já vai te avisar, tá bom? Então, bora lá, fique com Deus, tá? E bora lá ver o resultado do pãozinho que eu fiz, espero que vocês gostem. Eu não sabia se ia dar certo, vou deixar aqui na descrição do vídeo os ingredientes certinho, com a quantidade certinha que eu usei, tá? Que assim, se você quiser fazer para você, para sua família, para dar de presente, você pode fazer que realmente dá certo. Normalmente são receitas que eu pego na internet, que eu vejo que as pessoas falando, ai, ficou lindo, ficou maravilhoso. Às vezes eu testo receita que não dá certo. Não dá certo mesmo, e a gente entende que aquilo ali é truque. Mas tem umas que eu testo. Quando eu testo e eu vejo que dá certo, eu sempre trago aqui para vocês, tá bom? Bora lá então, beijão. Bom, gente, vamos partir. Desculpa a voz, eu estou muito, mas muito. Aí, tá vendo? Tô muito gripada. Está horrível. Deixa eu virar aqui. Ó, quebrou. Tem problema, né? Ó, eu acabei modelando os pães e achei que tava gravando, como sempre, não estava. Olha, tá vendo? Eu fiz 4 pãezinhos, ó. Gente, olha a maciez desse pão. Olha, olha. Ó, eu vou embrulhar eles, né? Congelar. Mas vamos cortar um. Vamos cortar esse daqui. Deixa eu pegar a faquinha aqui. Pera aí, deixa eu cortar assim, que aí vocês vão conseguir ver. Nó! Ficou igual pão de forma. Ó, aquela casquinha do pão de forma molinha. Olha. Gente, olha que maravilha, olha, igualzinho, era o que eu queria, tá? Acabou, não compro mais pão de forma, né? Pão pra fazer tosta mista e misto quente, ó. Esse aqui é perfeito pra fazer, só que aqui tá no formato pequeno, mas a gente pode cortar ele assim também, tá? Quer ver, ó? A gente corta ele assim. E da próxima vez que eu fizer, eu faço já no outro formato. É aquele negócio. Eu não sabia se ia dar certo, né, gente? Ó. Cortei mal aqui, mas... Tá vendo? Então, é isso. Pãozinho, nosso pãozinho tá pronto. Vou guardar esse aqui agora, colocar dentro de saquinho pra congelar e vou deixar uns 2 só do lado de fora por enquanto. Olha, cortei, tá? Cortei o pãozinho todo. Coloquei em saquinhos, em cada saquinho tem mais ou menos 4 tranches, né? Aqui tem 4. Esse aqui também tem 4. Esse outro aqui também tem 4. E aqui são as pontinhas que eu vou fazer torrada, né? As pontinhas que... A parte que grudou um pouquinho na forma, aquelas partes mais durinhas. Durinha não, né? Mais da casca, que não tem nada duro, tá tudo molinho. Vou fazer torradinha delas. Por que que eu coloquei assim? Já cortei e botei em saquinhos separados, né? Esse é o primeiro saquinho, vou colocar dentro de outro. Esse aqui é saquinho para sanduíche. Vou congelar, tá dando pra vocês verem? Gente, o meu tripé tá horrível. Eu coloco o telefone para filmar, ele cai. Então, tá complicada a coisa. Enfim, eu já cortei e separei, fracionei direitinho, porque aí eu vou congelar. Senão você congela o pão inteiro ou em grande quantidade, aí quando você vai tirar para comer, você tem que tirar todo o pão. Assim, eu tiro já os saquinhos com 4, descongela, comeu, acabou, quer mais, vai lá, pega outro saquinho. Porque tira do congelador, volta pro congelador... Pega umidade, solta umidade, mesmo que não dê tempo dele descongelar,
né? Não é bom. Então, a gente faz assim. Aí, ó, tá nesses saquinhos. Aí, eu vou pegar agora um saco maior pra colocar eles dentro direitinho. Aí, nesse saco maiorzinho aqui, eu venho e vou ajeitar. E vou ajeitando eles aqui. Ai, gente, desculpa, tá tão difícil de falar. Toda hora eu fico tossindo. Ó. Aqui, eu venho amarro. Aqui. E boto no congelador, né? Congelo. Aí, quando quiser, você vai, tira aqui, pega um saquinho e acabou. E super aprovado, gente. Vou fazer sempre desse. Porque, ó, dá pra fazer torrada, dá pra comer só com uma manteiguinha. Dá pra fazer tosta mista, misto quente. Dá pra fazer tudo. Vou grelhar uns pedacinhos desse aqui, que eu deixei esses que estão mais imperfeitos, vamos dizer. E já mostro pra vocês. Ó, a fatia que eu cortei, eu grelhei ela, tá vendo? Grelhei com manteiguinha, olha que maravilha que ficou, gente. E olha, pensa no gosto, tá muito gostoso mesmo. Fiz meu cappuccinozinho aqui, né? Cafezinho com leite. E vou comer, tá? Espero que vocês façam, que vocês gostem. Bon appétit e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.